Você está ligado através da nossa programação, da nossa TV ADC. A partir de agora começa mais um programa Conversa de Obreiro. Conversa de Obreiro tem a proposta de contar as histórias de obreiros que fizeram e fazem parte da história da nossa IEADERN. E hoje o nosso programa é bastante especial. A gente fala direto aqui da cidade de Cerro Corá, na Serra de Santana, para entrevistar o nosso querido pastor Joel Avelino da Silveira. Nosso entrevistado de hoje tem 65 anos, é casado com a querida irmã Iracema Freire da Silveira, é pai, gente, de 6 filhos, avô de 8 netinhos, e ele tem 2 bisnetos também, formado em pedagogia, em teologia, e a gente vai, claro, poder ter a oportunidade nessa tarde de domingo, contar um pouquinho da história do pastor Joel, que uma particularidade, há 22 anos é pastor aqui na IEADERN, é líder aqui da IEADERN, em Cerro Corá. Primeiramente, pastor Joel, da alegria de ser recebido pelo senhor aqui na sua casa e poder estar contando aí para o pessoal que está em casa, acompanhando a nossa programação, um pouquinho da história deste obreiro que há 22 anos está por aqui. Pai do Senhor, pastor Joel. A paz do Senhor, meu querido irmão Jodinaldo, é um prazer estar tendo a oportunidade de poder contar um pouco da nossa trajetória, né? Ministerial e também de cristão, né? Glória a Deus. Pastor Joel, ontem à noite esteve comemorando com a igreja local, a igreja aqui em Cerro Corá, em um culto de ação de graças, por esses 22 anos de pastoreio, e a gente, claro, quer poder estar contando um pouquinho da história dele para que sirva de edificação para a sua vida, aí, você que deseja um dia servir ao Senhor neste ministério, você também que é membro, você que faz parte da igreja, a importância de conhecer um pouquinho da história destes pastores que estão, claro, fazendo a obra de Deus no nosso estado do Rio Grande do Norte. Quero convidar você agora para compartilhar o nosso vídeo. Essa interação acontece comigo e com você. Esse programa é feito, claro, através da nossa rede social e você, claro, pode acompanhar tudo isso aqui a partir de agora através da nossa TV ADC. Olha só, está aqui com a gente já o pastor Rogério Câmara. Deus abençoe, pastor Rogério Câmara, demais irmãos que estão aqui acompanhando a nossa programação. E você, claro, pode mandar a sua mensagem, pode, claro, também compartilhar o nosso vídeo e você participa conosco através desse programa. Esse programa é feito para você, com você, e junto vamos estar participando durante essa tarde dessa entrevista toda especial junto aqui com o pastor Joel. Pastor Joel, primeiro começando o nosso bate-papo aqui, a gente vai começar sempre lá do início, né? Sim. Contando a história do senhor, que é de Lajes, natural de Lajes, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua infância. Como é que foi a infância ali naquela cidade? Como é que era o menino Joel Avelino ali? Meus queridos, eu, como todas as crianças, né? Eu fui uma criança normal, sempre trabalhei. Agora, quem nos vê hoje como pastor, não sabe como foi o nosso princípio. A princípio, eu nasci num lar místico, isto porque quem era crente era meu pai. Mas naquela época, quem crente que namorasse com descrente era excluído da igreja. Então, meu pai, ele foi excluído da igreja, casou com a minha mãe, veio morar na fazenda onde meu avô já residia, e ele ficou, eu costumo até dizer, como um israelita em terras estranhas, né? Eu nunca vi o meu pai orar, eu nunca vi o meu pai... Não, nada disso. Mas uma coisa me chamou a atenção. A minha avó, ela era muito católica e na casa dela, no mês de maio, havia muitas novenas, mas ela religiosamente, todos os anos, viajava para o Juazeiro. E em uma das feitas, ela trouxe presente para todos nós, né? Para mim, para os meus irmãos, para minha mãe, ela trouxe lá um quadro do coração de Jesus, e para o meu pai, ela trouxe um texto daqueles grandes que coloca na cabeceira da cama. E ela, com muita alegria, foi entregar aquele presente a ele, e eu vi o semblante dele mudar e dizer, na época eles chamavam de comadre, dizia, comadre, a senhora me desculpe, mas eu não vou colocar isso na minha cama. E por causa disso, a minha avó
né? Ficou intrigada dele depois, né, de muito tempo. Mas o meu pai voltou para Jesus, já está na eternidade como um cristão do Senhor Jesus. Então a minha infância foi assim, um tanto quanto dividida, né? Depois, meu irmão começou a ouvir o evangelho, porque vocês me disseram, como eu preciso narrar isto? Os meus tios chamavam os crentes de bodes, né? Quando ele se reunia para orar e naquela época o fogo do Espírito Santo queimava, era todo mundo. Eu me lembro da primeira vez que eu fui numa igreja, eu tive o maior medo. Tive o maior medo, porque eles diziam que quando os crentes estavam com aquele barulho, era um bode que chegava e chifrava os crentes, e os crentes começavam naquele alarido, né? E eu fui a um culto lá, na igreja, com os meus primos, filho do tio José, que já dorme no Senhor, e aí quando estavam cantando, estava muito bom, mas quando o pastor chamou para orar, se ajoelharam, e daqui a pouco as crianças, a mocidade, todos estavam falando em línguas estranhas, e eu me lembrei do que meu tio dizia que era o bode. E eu fiquei com medo, disse, esse é o bode que está aqui, eu vou já sair daqui. Aí saí, cheguei no corredor da igreja, corri até a porta, o porteiro estava orando, aí olhou assim para mim e disse, parece que está com medo. Eu digo, eu estou, já querendo chorar. Aí ele disse, tenha calma, esse barulho é o fogo de Deus, mas só queima pecado. Então essa foi a minha primeira experiência quanto a crente, a cristão, né? Isso lá em Lages, pastor. Isso lá em Lages, isso lá em Lages. Nesta mesma congregação, a minha mãe, porque o meu irmão, o pastor João Batista, foi quem creu primeiro. A minha mãe tirou o meu irmão de dentro da igreja, puxado pela orelha. E a nossa casa, em relação à igreja, não era tão perto, mas ela segurou na orelha dele até em casa, jogou ele na sala, pegou uma chibata e bateu nele. Eu fui tentar defender ele, apanhei também. Eu não apanhei por causa do evangelho, agora o meu irmão apanhou por causa do evangelho. Ou seja, a realidade era dura naquela Era época. dura, a realidade era dura. Eu quero só adiantar aqui que no ano de 86, quando a minha mãe aceitou a Jesus, a primeira coisa que ela disse, meu filho, eu quero pedir perdão ao meu filho João Batista, porque eu fiz aquilo induzido pela minha mãe. Então, você vê como era forte, não é verdade? O catolicismo espiritual também, né? total, né? Bom, então, adiantando aqui, aconteceram essas coisas, eu me casei, fui para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro foi aonde eu tive o meu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Até então, em Lages, o senhor visitou a igreja, mas se converteu de fato mesmo na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, aqui em Lages eu só apenas visitei e participei de alguns cultos ao ar livre. Eu me lembro de um hino que diz, um dos tais, podes tu também dizer que sois um dos tais? Então isso me chamou a atenção. Olha só. Outro hino que eu ouvi, isso lá em Areia Branca, porque eu era cobrador da empresa Nordeste, que é de uma nossa tia, e lá em Areia Branca eu ouvi o hino também dos missionários Otaniel e Osiel, né? E aquele eu guardei, ouvi 2 vezes, eu aprendi esse hino e guardei. Ficou essas coisas, né? Já era um trabalhar de Deus. Já era o trabalhar de Deus. Bom, então, a minha trajetória aqui, cristã, só aconteceu depois que eu voltei do Rio de Janeiro, já convertido, né? Porque eu fui para o Rio de Janeiro em 73, em 74 eu me batizei no dia 22 de dezembro de 1974, né? E aí a gente deu continuidade à nossa chamada, e eu tinha a promessa de que Deus ia me trazer para cá, e aí nós viemos, né? Chegamos aqui em 86, fomos bem recebidos pelo pastor José do Nascimento, ele era pastor na igreja ali no Conjunto Amarante, né? E a gente ficou ali cerca de 1 ano e pouco, né? Sendo professor da escola dominical, isso porque Deus já havia falado que quando nós chegássemos aqui, Deus ia nos colocar numa cadeira e por intermédio dela muitos iam aceitar a Cristo como Salvador. E como é que era, pastor? O pessoal que está em casa,
Deus já havia se utilizado. Como é que era para sua esposa também? Porque o senhor sabe que a obra é em conjunto ali, né? Verdade. A família também entendia que realmente tinha uma direção de Deus e era uma promessa que ia se cumprir a qualquer momento. Com certeza. Então vamos voltar um pouquinho. Quando eu criei no Evangelho, induzido pelo meu irmão, né, ele me fez uma pergunta. Você quer a sua esposa salva? Eu disse, quero. Então não contenta com ela. Vamos orar. Lá tinha o hábito de subir ao monte, e por causa do trabalho a gente só podia subir às sexta-feira. E ele disse, foi um propósito, fala com Deus para Deus salvar. E levou 2 semanas. Agora, quando eu cheguei em casa, ela me pediu um cigarro, porque eu fumava. Ele pediu cigarro, e eu disse para ela que não tinha cigarro, né? Ela disse, deixou de comprar, ela disse, não, eu agora sou crente. Ela riu, sorriu, aí, mas pediu a menina foi comprar e tal, e eu fiquei na minha. Fui orar, mas com 2 semanas, ela também aceitou a Jesus como Salvador. Glória a Deus. E aí a gente está caminhando. E a promessa de salvação alcançou ali toda a casa, né? Pronto, aí nós quando chegamos aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Norte, na casa da minha mãe, ela ainda não era crente. Ela ainda não era crente. Aí eu disse para ela, mamãe, a senhora ao invés de rezar hoje, a senhora ore, fale com Deus. E ela disse, e ele ouve, meu filho? Ouve sim. A senhora pode até rezar, mas peça a Deus para lhe revelar o caminho. Aí ela, tá bom. Eu só sei que eu fui dormir, ela foi dormir também, me acordou bem cedo. Ela tinha um apelido para mim, chamado Dedéu. Dedéu, meu filho, acorde, eu quero lhe contar um sonho que eu tive. Aí me contou o sonho que ela estava andando numa estrada bem limpa, larga, bem espaçosa, e lá na frente da estrada surgia um prédio bem branquinho, abria-se uma janela, a mãe dela botava o busto para fora e gritava, venha, Francisca, venha, esse é o caminho. Mas, meu filho, quando eu tentava ir, eu olhava que estava atolada numa lama até acima dos joelhos. Eu disse, mamãe, Deus revelou para a senhora o verdadeiro caminho. Como assim, meu filho? Aí eu citei o que está escrito lá em Mateus, né? Que o caminho largo e espaçoso conduz à perdição, mas apertada é a porta e estreito o caminho que conduz à salvação. Ela aceitou a Jesus, né? Em 86. Vocês com quantos anos? É o dirigente, na verdade, dirigente de culto, na primeira igreja lá em Natal. Né? Olha só. Essa trajetória é interessante porque o pessoal que de repente não conhece o pastor Joel, a gente acha muito, muito difícil, o pessoal que está aqui na nossa programação, porque boa parte dos nossos irmãos tem conhecimento, mas o pastor Joel dirigiu diversas congregações ali em Natal. E aí o senhor teve essa revelação de Deus dessa cadeira, só não ficou em dúvida de repente, será que essa cadeira é uma cadeira de faculdade, ou de repente, houve essa questão também ou não? Não houve não, porque Deus usando o irmão, eu tinha certeza que era na igreja, né? Até porque quando eu cheguei, a minha primeira atividade foi fazer o curso médio de teologia, né? Pelo STEADEB, nosso STEADEB aqui, né? Foi a primeira, foi uma das nossas iniciativas, né? Mas quando foi em 88, eu dirigi a primeira congregação em Regos Moleiro. Em 89, eu fui para as Quintas. Em 90, fui para Olho d'Água. Né? 91, eu fui para Redinha. Aliás, Redinha. Eu sei que eu passei pela Redinha, passei por Santa Catarina 1, conjunto, né? Nova Natal, bairro de Santarém, né? Voltei fui a Potengi, de Potengi eu voltei a Nova Natal, de Nova Natal eu vim para Igapó 2, isso já era 97. Olha só, pastor Joel, dessas congregações que o senhor esteve à frente ali em Natal, alguma delas que o senhor possa aqui contar uma história interessante, de repente um acontecimento que lhe chama a atenção, até os dias de hoje o senhor lembra muito bem desse acontecimento, foram diversas congregações, mas o senhor escolhe aí alguma história de uma delas aí para a gente edificar a vida dos irmãos que estão aí. Pronto, eu posso narrar
o que aconteceu na primeira congregação. Todas elas têm narrativa, têm história, mas essa eu acredito que é a mais edificante. Por quê? Porque quando eu recebi a Bíblia das mãos do pastor, na época o presbítero Manuel Cardoso, já em memória, na hora que ele estava me entregando a Bíblia, a esposa dele, a irmã Maria, Deus a tomou e falou: meu servo, eis que isto é para ti como um estágio. Eu te levarei ali, ali, ali e além. Olha. Então eu comecei a aguardar que eu ia passar um período e depois Deus poderia até me levar para a missão transcultural. Mas não foi isso que aconteceu, foi somente... Isso se cumpriu na vida do meu filho, Joel Mi, que recentemente voltou, né, do Uruguai, com um trabalho maravilhoso que fez lá. Isso testemunhado, você mesmo esteve lá, né, Ronaldo? E testemunhado pelos nossos pastores, né? Então, eu fiquei exatamente com a mensagem que eu recebi naquele dia. E aconteceu, você vê que eu dirigi 10 igrejas lá em Natal e depois eu vim para aqui. Agora, muitas pessoas me perguntam: pastor Joel, por que o senhor está há tanto tempo? Até porque eu acredito que atualmente o pastor com maior tempo de congregação sou eu, porque o pastor Nelson Barros, lá de Guamaré, também era semelhante. Inclusive, ele era até mais velho do que eu, um mês, não é? Um mês. Agora o senhor ficou aí nessa... Agora eu fiquei, né? Mas é interessante que o senhor vai falar, o pessoal que está acompanhando, às vezes não tem, caiu aqui, mas não tem nenhum problema. Às vezes não tem ideia, noção, ideia, e é até uma curiosidade que poucas pessoas sabem, né? E eu faço questão aqui nessa entrevista que o senhor fale também dessa sua relação com o pastor João Gomes, né? Como é que era a sua amizade com o pastor João Gomes, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas antes de entrar na questão de Cerro Corá, da vinda a Cerro Corá, desses 22 anos, né? É um pastor dentro do estado do Rio Grande do Norte com mais tempo à frente de uma igreja, né, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Mas eu queria que o senhor falasse também sobre a questão das congregações, só antes a gente entrar aqui na vinda para Cerro Corá. Era diferente a realidade das congregações da década que o senhor assumiu lá, 80, 90, de hoje. Mas me diga uma coisa, pastor, quais os maiores desafios daquela época lá nas congregações? Era um trabalho de desbravamento mesmo, né? É verdade. Ou seja, ali naquelas congregações o senhor teve que realmente, em algumas delas, ter que... Jorinaldo, veja bem, quando eu fui dirigir a primeira congregação, que narrei o que aconteceu, no final do ano, eu pedi ao pastor, na época, pastor Luiz Sabino de Sena, que era exatamente o vice-presidente do campo do estado, né? Junto com o pastor João Batista. E ele me disse o seguinte: pastor Joel, a igreja gostou tanto do seu trabalho, permaneça conosco mais um tempo. Mas pastor, é que eu cheguei recente do Rio de Janeiro, abri uma empresa, a minha família é pequena, e eu aprendi que o comércio requer da gente 100% do nosso tempo, porque se a gente não nos dedicarmos ao comércio, nós somos por ele consumidos e não vamos para frente. Mas a igreja gostou, fique mais um ano e tal. Deus não lhe deu um co-pastor? Disse, deu, de fato. Inclusive era o pastor Rui, que já dorme no Cerro. Mas ele me mandaram exatamente para as quintas. No final de 89 para 90, eu fiz o mesmo pedido. Não fui aceito porque ele disse, pastor Joel, agora não é mais só a igreja, é o ministério. Nós precisamos de homens que trabalhem do modo que o senhor trabalha. Permaneça. Foi aí, Jodinaldo, que eu tive a ousadia de fazer uma oração e até hoje não me esqueci dela porque eu fiz realmente do íntimo do meu coração. E esta oração vai trazer entendimento a muitos, a razão por que eu estou ainda em Cerro Corá. Porque naquele dia eu orei o seguinte, disse, Pai, tu sabes que eu sou submisso a ti e também ao ministério do qual eu faço parte. De hoje por diante, eu nem peço para sair, nem peço para ficar e nem rejeito para onde for enviado. Glória. Só te peço que não permita
que homem algum manobre com a minha vida sem a tua permissão. Glória a Deus. Pronto, e eu fui dirigir essas mais 8 igrejas sem pedir, e quando foi em 97, fui convidado pelo nosso querido pastor João Gomes, né, para vir Para Cerro Corá. Pastor Joel, vamos entrar agora aí nesse estágio, nessa fase de Cerro Corá, 1997. Como é que se deu o convite? O senhor estava ali em Natal, era um excelente dirigente de congregação, estava bem estabilizado com a família, e aí veio um convite para vir para o interior, né? Eu não sei se o senhor já tinha ouvido falar em Cerro Corá na época, mas como é que se deu? O pastor João Gomes lhe convocou, e aí o senhor pode até falar antes do convite, como é que era a relação. Pastor João Gomes era um homem muito humilde, né? Muito simples. Muito. Era os pastores que eu converso hoje, principalmente os pastores daquela época, me falam muito bem do pastor João Gomes. Ele era realmente esse homem simples, esse homem querido demais pelos obreiros? É verdade, ele era tão querido não só pelos obreiros, como também pelas esposas dos obreiros. Olha só. Porque ele tinha um carisma interessante. Ele chegava na nossa casa com aquela liberdade que ele tinha, ele estampava as panelas, coisa e tal, e dizia as coisas estão cinzentas, e quando saía ele sempre deixava uma oferta para a esposa do obreiro, né? Ele sempre honrou isso. Mas a minha vinda para cá era na época que o nosso querido pastor Varela era pastor aqui em Currais Novos, né? O pastor Josimar Belarmino era o pastor aqui em Cerro Corá e estava indo para outra. E o pastor Varela perguntou ao pastor João Gomes se ele não tinha um obreiro para mandar aqui para Cerro Corá. Ele disse, eu tenho. Na época, o ano de 96, eu passei coordenando uma feira no estado do Ceará. Passei o ano inteirinho. Foi lá que Deus falou por uma mulher, né, inclusive até da igreja do Reino de Deus, né, falou assim severamente. E ela disse, não se preocupe, porque eu já coloquei no meu coração que eu vou encerrar a minha trajetória comercial aqui. E ela disse, não só pense, mas cumpra. Aí eu cheguei, me apresentei ao pastor João Gomes e disse a ele, pastor, eu estou me apresentando, disponibilizando-me tanto para dirigir congregação aqui na capital, como também ser enviado para o interior. Você estava disposto, né? Já estava consciente, porque em 94, nosso querido pastor Francisco Raimundo, que também em memória, já tinha nos convidado para ir para São Paulo do Potengi. O pastor Gilmar já tinha nos convidado também para ser obreiro no campo de São Gonçalo, e eu não me achava com capacidade. Até hoje eu acho que não tenho nenhuma capacidade, mas eu ouço todo dia, né, e se confirma que Deus não chama capacitados, ele chama para capacitar. Né? Aí eu vim, então, né, aqui para Cerro Corá. E a família lá? Como é que a família... Muito bem. A minha família já tinha se convencido de que eu tinha chamada. A minha esposa, nesse ano de 96, Deus falou com ela e ela se convenceu. Então, as crianças ainda pequenas, né? Então, não foi muito difícil vir. Eu vim para aqui, cheguei aqui nessa cidade, em cima de um caminhão com a mudança. Joelmi, que é o único que veio conosco, que os outros estudavam e tal, era no meio do ano, não podia sair. Ele veio no sofá junto comigo, em cima do caminhão, e ele subindo aqui. Não era carro-baú, olha só, era um caminhão mesmo. Carro de carroceria. Carroceria. E aí eu me lembro que ele, subindo ali a serra, ele disse, papai, nós estamos chegando nessa cidade em cima de uma carroceria de caminhão. Mas quando nós sairmos daqui, vamos sair com um carro novo. Glória. Ele era uma criança, mas Deus usou ele. Ousadia, né? Ousadia. Graças a Deus, Deus tem nos dado isso. Então, nós fomos empossados aqui pelo pastor João Gomes. Esse dia 22? 22 de junho de 1997. Aí nós transferimos a igreja lá do Igapó 2, né? E viemos para cá. Aí a reação maior foi dos irmãos que nos conheciam, sabendo da nossa vida, né? E comerciante, essas coisas todas. Algumas irmãs que conheciam o trabalho aqui, eu não conhecia, né? Disse, você vai para lá para passar fome,
você não vai conseguir, você tirar a sua família daqui, mas eu, com a convicção da chamada de Deus, não é verdade, vim. Passei dificuldade, mas nunca Deus nos abandonou. Deus sempre cuidou de mim e da minha família até hoje, né? Mas quando foi no ano de... Eu cheguei em 97, quando foi em 98, por causa de um acontecido, eu recebendo o pastor João Gomes, porque nesse intervalo eu estava com 7 meses aqui em Seu Correio, já tinha me visitado. Era um hábito, ele era um pastor que sempre visitava os obreiros. Ele já tinha me visitado 7 vezes, né? E nesse dia que ele chegou, eu cheguei para ele e eu tomei isso como uma repreensão, porque eu na minha oração tinha dito que jamais pediria. Mas aconteceu um fato e eu fiquei desejoso de ir embora daqui do estado e até do país. Esse era o meu desejo, de ir embora. Então eu falei com ele, pastor João Gomes, eu queria que o senhor colocasse um obreiro aqui para me substituir. O senhor estava disposto até para o transcultural, no período? Estava. Não para a obra. Eu queria me desligar da obra, eu queria... Aí ele tinha liberdade comigo e disse mesmo assim, mas Joel, eu pensei que você prestava, rapaz, mas você não presta não, rapaz. Ele falou com essas palavras? Com essas palavras. Ele tinha liberdade comigo. Disse, não, meu pastor, eu quero lhe tranquilizar, não é pecado. Não, tudo bem, João. Então vamos fazer o seguinte, meu filho está aí candidato, estou trabalhando, eu gostaria que você suportasse mais esse tempo, porque você podia ficar aqui, rapaz, quanto tempo você vai ficar fora? 1 ano, 6 meses? Quanto é que você tem? Bota alguém aqui, a gente bota alguém aqui e você vai. Ele disse, não, eu não quero botar. Eu quero ir para lá, daqui para lá. Ele disse, não, então deixa eu terminar a campanha, que quando terminar, eu lhe atendo, porque eu quero que você me ajude aqui. E aí, meu irmão, aconteceu o que aconteceu com o pastor João Gomes, e eu... Isso depois que o senhor conversou com ele, é interessante, pessoal, que de repente não conhece a história da nossa IADN, o pastor João Gomes foi pastor-presidente da nossa convenção, da nossa igreja, e aí nesse intervalo que o senhor conversou, quanto tempo foi? O senhor conversou com ele, né? Ele deu essa palavra um tanto quanto dura, né? Chamou o senhor disso, daquilo, e o senhor... quanto de período foi até o que aconteceu? O senhor vai explicar para o pessoal que está em casa, de repente, quem não conhece a história do pastor. Verdade. Não, então, nesse mesmo ano, eu não preciso aí, eu sei que era antes da morte dele, né? Porque foi recente. Essa conversa que ele teve comigo foi bem próximo do acidente que o levou a óbito, sabe? Então foi pouco tempo, né? Aí eu estou contando essa história aqui agora, porque foi a única pessoa com quem eu, né, me abri e cheguei até a querer mudar o sentido da oração que eu tinha feito. Porque eu não tinha dito que não pedia para sair, não é verdade? E aí eu tomei isso como uma repreensão da parte do Senhor, e aí eu preciso ficar aqui. Os pastores perguntam, pastor Joel, qual é a sua posição? Estou nas mãos de Deus. Os senhores podem me enviar onde quiser. Aqui eu nunca disse, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas não tem pressa, né? Não tenho pressa, não. Não tenho pressa. Enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja, eu tenho que trabalhar para o seu reino. Aqui ou em qualquer lugar. Porque eu considero que aonde a gente for é para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Pastor Joel, é muito interessante essa história, quando o pastor João Gomes... E o senhor me contou um determinado momento, quando nós estávamos um dia almoçando, e o senhor falou, olha, quando eu recebi a ligação de madrugada, naquela noite, foi como ao mesmo tempo, uma resposta de Deus aquilo ali, né? Ou seja, o senhor não precisava mais perguntar mais nada ali, né? Porque aquilo ali acabou sendo também um veredito, né? Veredito. Na verdade, porque eu disse, não, eu vou abandonar o termo. Se Deus me quiser na obra, ele vai me chamar com tempo. Eu fui porque eu era motorista, fui motorista de caminhoneiro, fui motorista de coletivo lá no Rio de Janeiro. Então eu fui na Flores aqui, aliás, na empresa Guanabara aqui, fiz um teste, e no dia que eu não tinha o telefone, no dia que eles ligaram para o irmão Citônio, que foi também um dos nossos copastores, ligou para que eu fosse receber a farda para começar no outro dia, o pastor João Gomes falou comigo que nós vínhamos aqui para Cerro Corá. O irmão Citônio veio comigo no caminho, ele me contou isso, sabe? Então, Deus realmente comprovou que me queria na obra,
Porque eu tinha dito, ou na obra, ou eu vou trabalhar, porque eu tenho que cuidar da família, né? Mas foi nesse dia que aconteceu, né? Nesse dia que aconteceu. E aí eu tenho convicção de que Deus nos chamou e a gente está aqui para continuar na chamada. Meus irmãos, conversa de obreiro hoje muito especial. Estamos aqui direto de Cerro Corá, programa Conversa de Obreiro, sempre contando as histórias daqueles que fazem a obra de Deus, que a obra é importante, mas o obreiro que faz a obra também é importante, né? Ou seja, a história, às vezes o membro, o congregado, às vezes o irmão da igreja, não tem, assim, nem sequer ideia da história do obreiro, né? E a importância de passar isso para os irmãos da igreja, porque eles aí vão ter noção, ideia e a importância de conhecer a história. Não sabe a trajetória, por onde passou, e esse programa tem como objetivo tudo isso. Pastor, nós estamos chegando quase ao fim do nosso programa, mas antes eu quero interagir aqui com o pessoal que está... O celular caiu aqui, eu acho que até a bateria saiu, mas eu peço aqui a Rômulo, nosso assistente aqui hoje, ele vai nos ajudar aqui, que eu vou interagir com o pessoal que está em casa. Certamente já tem muitas mensagens, né, Rômulo? Dos irmãos, dos amigos. A gente quer agradecer mais uma vez o pastor Joel por nos receber aqui. Ontem foi uma linda festa, igreja, irmãos, muito bonita, prestigiando aí o nosso pastor, e foi com certeza uma noite que ficará marcada na história aqui da igreja de Cerro Corá, completando 22 anos, gente, 22 anos, esse para nós é com certeza um exemplo a ser seguido. Olha só, mandar uma paz do Senhor aqui para o nosso querido Janaína Silveira, sua filha, né? Minha filha, a minha primogênita. Colocou aqui, meu pai, um homem de Deus. Tá bom, a gente tem, na trajetória tem demonstrado isso, nós não temos dúvida de que Deus nos chamou, nos escolheu para isso, né? Tem mais aqui, pastor, olha só, Genilson Fagundes, pastor Joel, grande homem de Deus. Daqui da congregação, nosso querido irmão Janilson. Obrigado. Aqui na escuta também, assistindo a gente, acompanhando aqui, o nosso querido missionário Joelmi. Gente, o pastor Joel é pai do missionário Joelmi, vocês de Caicó sabem muito bem de que a gente está falando. Entra lá na igreja de Caicó, já tem lá a fotinha do missionário Joelmi, a família. Cerca de 2 anos estiveram ali naquela nação, fizeram um excelente trabalho, eles iniciaram um trabalho do zero lá na cidade de Rodrigues. O pastor teve a oportunidade de ir lá, tivemos lá fazendo uma cobertura especial, culto de posse, e louvamos a Deus pela vida do missionário Joelmi. Logo em breve teremos também uma entrevista com ele aí, contando um pouquinho das experiências ali, não só lá em Rodrigues, mas em Taquarimbó e toda aquela nação. Olha só, o pastor Antônio de Curutu nos acompanhando aqui, Iresneide Maria, parabéns pastor Joel, mandando a paz do Senhor aqui. Joelmi colocou assim, ó, privilégio de ser filho, amigo e cooperador deste homem de Deus. Amém, é muito grato, né? Eu sei que não mereço, mas eu agradeço. Glória a Deus. Pastor Josinaldo, meu irmão Janel, eu queria só narrar um pouquinho da nossa chegada aqui, como foi a nossa atividade, né? Amém, pastor. Nós tivemos a indicação, ou seja, a orientação de Deus. Nós procuramos a prefeitura para que nos fornecesse o mapa de todas as ruas daqui da cidade. E aí eu convoquei a igreja, que não era o número que nós temos. Isso em 97. Em 97. Nós passamos um mês orando, depois nós evangelizamos casa por casa. De todas as casas de Cerro Corá, na época, só 2 delas bateram com a porta em nossa cara, né? Mas uma das que bateram a porta, a filha dessa pessoa veio aceitar Jesus como Salvador, né? Então, nós tivemos 75 pessoas batizadas, né, em águas, aqui, inclusive foi aqui nesse mesmo açude aqui da cidade, né? Tem um lugar chamado Prainha. E qual foi a nossa atividade com a igreja? Discipular todos eles, né? Aqueles novos convertidos, mas os irmãos viram que aquilo era uma coisa nova, que eles nunca tinham tido, todos eles participaram do discipulado. Que bênção. Foi uma preocupação sua, né? Chegar em Cerro Corá, mapear a cidade, evangelizar a cidade, e os frutos vieram, né? Vieram. Outra coisa é que isso é natural. As pessoas hoje, poucos aqueles que casam civilmente. Muitos dos crentes viviam maritalmente, mas eles não eram de fato, né? Olha só. Nós também fizemos casamento de todos aqueles que quiseram se casar. Nós temos um livro onde relata o nome de
todos os que nós casamos aqui, isso ajudando um com o outro e tal, e graças a Deus nós mantemos isso até hoje. Inclusive, essa igreja hoje, ela acaba sendo uma igreja que veio numa crescente saudável, né? Ou seja, uma preocupação com os novos, uma preocupação com os velhos, o casamento daqueles que ainda não tinham tido a oportunidade. Mas uma curiosidade, pastor, que o pessoal que está acompanhando a gente agora, quase que 80% ou até mais, a porcentagem talvez seja até maior, não sei, são filhos na fé do Senhor, né? Você vê. 22 anos eu já tive a oportunidade de apresentar crianças que nasceram e depois fazer o casamento dela. É realmente uma história. É verdade, uma história, né? Agora, né, e eu acredito, olha, aí nós fizemos esta evangelização também em todo o município de Cerro Corá, né? E aí foi que surgiu, nós temos hoje 10 congregações com a Tempo Sede, né? Cada uma delas com seus dirigentes, todos eles preparados por nós, graças a Deus, com exceção do pastor, do dirigente da congregação central, que é o irmão José Carlos, né? Que é daqui da nossa cidade, mas ele chegou recente de Natal e está cooperando conosco, ele e a família dele, né? Mas os demais foram todos preparados por nós e a gente goza e desfruta de um bom convívio, né? Um bom convívio. Graças a Deus nós temos 37 obreiros aqui, entre evangelista, presbítero, diáconos e auxiliares, e todos eles em atividade, né? Em atividade. Agora, Judinaldo, eu posso dizer uma coisa para você. Ontem mesmo eu narrei que, graças a Deus, nós temos um patrimônio aqui bastante... Uma boa estrutura, né, pastor? A igreja aqui, irmão, só para dar uma pincelada aqui, ó, uma igreja que tem o seu próprio ônibus, os irmãos se locomovem aí os trabalhos rurais. É uma igreja que tem diversas congregações, não só na cidade, mas também na zona rural. Importante realmente ressaltar isso aqui também. É verdade. Então, o nosso coroamento não se dá por estas coisas. O nosso coroamento, eu entendo que é pelas almas que Jesus Cristo tem salvado através do derramamento do seu sangue lá na cruz, né, para remir. Então, a nossa coroação se dá pelo fato de que Deus nos confiou essas almas para a gente cuidar. Olha só. E eu digo com certeza, por trás disso tem a minha família, a minha esposa. Sem eles, eu digo para vocês, e era impossível nós fazermos o que fazemos. Não é verdade, irmão? E consideramos que nada temos feito, mas tudo é para a glória de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, pastor, pode chamar, pastor. Alguém, se você quiser chamar, Rômulo, ali a família, para a gente encerrar aqui com a família, seria tão interessante. Pastor Joel, antes da gente encerrar, a gente vai ter aqui um finalzinho, um ping-pong. Eu vou citar o nome de uma pessoa, o senhor diz em uma palavra o que essa pessoa representa. E o senhor fica à vontade. Mas antes da gente aqui encerrar, falar sobre o trabalho rural. Cerro Corá é no estado do Rio Grande do Norte, um dos exemplos aí que nós temos dentro da nossa CIADERN de como se faz uma evangelização na zona rural, ou seja, alcançar aqueles que estão no sítio. E a igreja aqui local faz isso numa excelência. Eu queria só falar sobre esse trabalho das congregações, a campanha Serra do Senhor, que se deu há uns anos atrás, falar a importância disso aí também, né? É muito importante. A gente viu que a necessidade das pessoas terem um encontro pessoal com o Senhor Jesus não é só do urbano, né? Os rurais também têm. Então a gente atuou, e hoje você tem uma ideia, nós estamos, né, construindo um templo ali na Serra do Senhor, né, que ela é maior do que o templo daqui. Ela é 20 por 10. Isso só de nave, tem lá os departamentos. Então, são investimentos no reino de Deus que a gente está fazendo, está entendendo? E nós também coordenamos 2 congregações que são do município de Currais Novos. Olha só. Porque Currais Novos se limita com a gente aqui bem pertinho, cerca de 6 quilômetros, né? Então nós temos 2 trabalhos, onde está o presbítero Erinaldo, está entendendo? E eles é distrito de Currais Novos, mas os pastores concordaram que nós dessemos assistência e nós estamos dando. Então, nesses 2, e aqui dentro do município de Cerro Corá, nós temos os 8, né? E graças a Deus ainda há muita terra para a gente conquistar, né? Mas a gente está aos poucos levando a palavra de Deus
ensinando a mesma coisa que a gente ensina aqui os irmãos, nós ensinamos nas congregações, pois a gente faz um rodízio, né? Toda semana nós temos um culto de doutrina em cada congregação, e assim a gente está movendo, né? Sobre o reino de Deus, né? Meus irmãos, estamos chegando já ao final aqui, mas a gente queria encerrar com a família, parte da família, porque se fosse botar a família todo dia aqui do pastor Joel, seria, na verdade, um espaço até que não seria o adequado aqui, né, pastor? Porque a família é grande, minha gente. Mas a gente vai encerrar, antes da gente encerrar, a gente vai citar aqui é um ping-pong, a gente chama a família aqui para encerrar com eles. Pode vir para cá, pode chegar para junto aqui, a gente vai apresentar cada um. E antes da gente encerrar, pastor, eu queria citar o nome de algumas pessoas, e aí é um jogo rápido. Cita o nome, sou aqui, diz o que acha, cita uma palavra, o que representa para o senhor. A gente começa aqui pelo pastor João Gomes, que representa. Amigo fiel, companheiro, nova, porque eu nasci em 53, no dia 4 de dezembro de 1953, Cerro Corá foi emancipada no dia 11 de dezembro de 1953. Né? Então ela é apenas mais nova do que eu, 7 dias só. Pastor João Raimundo Santana. Servo fiel, um pastor que também nos visitou aqui. Todos os filhos. Meu missionário Joelmi, o que a gente conhece, o fim de rama, né? Que é o nosso caçula. Mas com quem Deus tem promessa, né? Conforme os outros também. Deus nos garantiu. Nós temos o evangelista Joelto, né? Que está hoje na igreja lá no sítio Papagaio, né? Temos a Janaína, que é a que está aqui, não é verdade? Pronto. E o Joelmi está chegando aqui, o nosso filho. Joelmi, ele é meu filho, meu amigo, né? Meu filho e meu amigo. Eu tenho essa honra de dizer porque ele sabe disso. Pastor Israel Caldas. Meu companheiro fiel que nos traz muita confiança. É um homem de Deus, realmente com uma experiência e também com um chamado especial na vida dele. Nosso amigo. Aí, para encerrar, está aqui do lado, casado há 44 anos. Irmã Iracema. Define uma palavra aí, ela aí. Meu amor. Seu amor, né? Vamos chamar a família aqui, minha gente? Estamos encerrando. Nós estamos encerrando o nosso programa. Apertando aqui, dá certo. Pode vir uns para o lado aqui. E aqui pode passar em frente à câmera, não tem nenhum problema, não. Gente, Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Olha só, missionário Mirim esteve lá no Uruguai. A gente teve a oportunidade de visitar ele. E aqui o nosso querido missionário Joelmi. Missionário Joelmi, que satisfação rever você aqui. A gente que faz a TV ADC, a gente que é do campo aí. Pode pegar, missionário o Rômulo. Já estou consagrando como missionário aí também. A gente tem a satisfação de voltar aqui na casa do pastor Joel, final de semana especial, 22 anos, né? E rever aqui o missionário Joelmi, que esteve durante esse período ali no Uruguai, na missão, ganhando tantas almas para o Senhor, um trabalho excelente. A gente teve a oportunidade de ir lá fazer a cobertura junto à TV ADC e a satisfação de te rever aqui. Satisfação é nossa, Jodinaldo, a todos que estão acompanhando. Também a alegria, né, da lembrança do pastor Joel, depois de 22 anos aqui em Cerro Corá. Como a gente costuma dizer, eu tenho uma coisa simples para falar. A gente entrou aqui em cima de um carro de mudança, não é? Eu e ele. E interessante que quando a gente estava indo para o Uruguai, e era de madrugada a primeira vez, e quando eu olhei estava sentado num avião com meu pai. A diferença, né? Os planos e projetos de Deus. Só que quando eu virei para falar com ele, já estava com a boca aberta, já dormindo, já era de madrugada. E aí eu disse, realmente o tempo passou, porque quando entramos aqui, meu pai tinha 40 e poucos anos, né? 43 anos, e naquela data que a gente estava saindo para o Uruguai, que ali veio aquela lembrança e eu me virei para... O avião ainda não tinha nem decolado, né? E quando virei para o pastor Joel, já estava dormindo. Eu disse, realmente o tempo passou. Mas o vigor ainda continua a mesma. A gente não acompanha o ritmo do pastor Joel aqui, porque não tem como acompanhar. E também agradeço a TV ADC por estar nessa tarde aqui na intimidade, né, do pastor Joel, fazendo essa justa entrevista e homenagem. Eu parabenizo a ele, a irmã Iracema, e a toda a nossa família. E a vocês também. Amém. Amém. E olha só, missionário Joelmi, eu me lembro da última transmissão dele lá em Rodrigues, e o pastor Isaac falou, rapaz, ele leva muito jeito para a coisa, viu? Realmente foi um excelente trabalho. Louvamos a Deus, a missionária Marília aqui também, né?
dizer da alegria de rever vocês aqui na casa do pastor Joel e para um final de semana tão especial. São 22 anos, tem história aí, viu? Amém, a paz do Senhor, a todos, aos que estão ouvindo a TV ADC, né? Estamos felizes por este momento, por participar também, né? Este ano não sabíamos que ia estar aqui, mas o Senhor, Ele prepara todas as coisas, não é verdade? E estamos felizes e parabenizando o pastor Joel e Iracema por esse tempo, né? Que o Senhor tem preparado para eles estar aqui em Cerro Corá. E tenho certeza que projetos maiores virão. Amém? Amém. Pastor Joel, vamos encerrar aqui o programa, mas antes eu queria também ouvir uma palavrinha da irmã Iracema. Diz que o pessoal erra quando diz que por trás, né? Mas no lado de um grande homem tem uma grande mulher também, irmã Iracema, 40 e tantos anos, 40 e quantos? 44. 44 anos de casado. E aí, realmente, como é que é ter aí o maridão Joel? Porque todo mundo conhece o pastor Joel, mas o maridão aí, né? Pai de sua irmã Iracema, satisfação ser recebidos por vocês aqui nessa casa. Eu agradeço também a Deus por este momento tão feliz, né, que estamos aqui com vocês, aqui conosco, nos entrevistando, né? E quero dizer que o que está acontecendo é uma grande vitória em nossas vidas, né? Porque tudo isto é Deus que faz, né? O Senhor, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele nos chamou para esta missão e Ele tem cuidado de nós. Como eu falei ontem na igreja, que até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, agradeço a Deus por tudo isso que estamos passando, né, neste momento. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus. Meus irmãos, apresentando também aqui a nossa querida Janaína, né, que já interagiu conosco. O que falar do pastor Joel, né? Esse paizão. Pode segurar o microfone, viu? Nossa, é uma satisfação imensa, né? E falar do pastor Joel é difícil. Ele sabe, eu encho logo os olhos de lágrima, me emociono, porque tê-lo como pai, acima de tudo, como Joel me falou, ele não é só pai, ele é um amigo, e que em todos os momentos ele esteve presente. Eu posso falar na minha vida, mas os meus irmãos também são experiência, que ele nunca nos deixou só nos momentos difíceis. Sempre estendeu as mãos de pai, de pastor e de amigo. Então, é imensa satisfação falar dele como pai. É um herói para a gente. É um herói que em todos os momentos está conosco, né? Então, é uma satisfação mesmo. Fico até emocionada e as palavras vão se perdendo um pouquinho. Mas o mais gratificante é dizer para ele que eu peço a Deus todos os dias que Deus permaneça o mantendo em nosso meio, porque eu tenho certeza que Ele é a nossa coluna forte. Deus acima de tudo, né? Mas Deus é quem tem nos dado esse presente maravilhoso de tê-lo como pai, como pastor e como amigo. Amém. E olha só, o Netão está ali também. Eu queria que ele deixasse uma palavra aí para o seu vovô aqui. Tenho satisfação também de estar aqui nesse momento e falando do meu avô, né, que foi a comemoração dos 22 anos deles aqui em Serra Corá. Eu também eu gostaria de dizer, e vovô já sabe disso, ele sabe, que para mim também é como um pai. Que quando eu vim de Natal para Serra Corá, eu morei com meu avô, então ele que cuidou também de mim, ele e minha avó. Então, para mim também é como um pai. E eu vou concluir para não chorar, né? Mas eu amo muito ele. G. Anderson. G. Anderson, ele é o pai das duas bisnetas que nos deu. E né? atua lá em Natal, né, pastor? Atua lá em Natal, Jovens, exatamente. Inclusive na igreja de Rigo Moleiros, onde eu iniciei o meu ministério lá. Que benção. E esse rapazinho aqui, vai dizer, gosta do vovô? O que você acha dele? Gente, nós vamos terminar aqui o nosso programa, mas antes, pastor, a gente quer estar encerrando, agradecendo aqui o senhor pela recepção. A gente tinha combinado muito em cima, né? A gente entrou em contato com o senhor aí, eu acho que foi quinta-feira, mas o senhor não teve nenhuma dificuldade de nos atender, de nos receber aqui. E antes de encerrar, uma coisa que me chama muita atenção
principalmente dos pastores, a maioria dos obreiros, uma admiração muito grande pelo senhor, né? A maioria dos obreiros, a gente conversa, vê o senhor uma liderança, um pastor que o senhor não se sente nem mal da gente chamar de veterano, mas o senhor é um obreiro veterano da nossa IADERN, e muitos obreiros, que o pastor Aguinaldo está aqui presente, pastor Gesean, pastor Maurício, tantos pastores aqui do campo, e não só do campo de Caicó, pastores de todo o estado que têm uma admiração, e eu queria saber que responsabilidade é essa de ter essa admiração de um pastor que é um líder, não só na igreja do Senhor Corá, mas para todo o estado aí. Josinaldo, você fez me lembrar da pergunta de um jovem obreiro. Ele nos visitou quando nós estávamos em Cerro, lá em Nova Natal. E ele fez uma pergunta para mim, disse: Pastor Joel, o que eu posso fazer para a igreja, não, para alguém me amar o tanto quanto a igreja lhe ama? Ele descobriu que a igreja me amava, né? E eu disse para ele o seguinte: seja quem você é, não imite ninguém. Não imite ninguém. Então eu desfruto da amizade dos nossos companheiros. Está presente aqui o nosso querido pastor Aguinaldo, né? A quem nós estimamos e honramos, não é verdade? Está também aqui o pastor Milton Lopes, que é antigo, desde 86 que nós convivemos, não é verdade? Uma pessoa excelente que me honrou muito estando conosco aqui. E graças a Deus, irmão Jodinaldo, a gente se sente muito feliz sendo o que nós somos. Eu nunca, jamais, não quero e não vou fazer imitar ninguém, porque cada um, né? Só um Davi já foi, não é verdade? Só um Salomão já foi o suficiente, não é verdade? Então o Joel só não precisa imitar ninguém, não é verdade? Nós somos assim. Eu gosto realmente do respeito, né, dos nossos companheiros do campo. Sou também honrado pelo nosso querido pastor Israel Caldas. O melhor, por todos os que por aqui passaram como nosso supervisor, e nós sempre procuramos fazer parte desse convívio. É muito bom, né, o convívio dos nossos pastores aqui no campo de Currais Novos. Viu? Nós estamos chegando ao final do nosso programa Conversa de Obreiro, com a família aqui. Eu queria encerrar de forma diferente hoje. Vocês vão encerrar aqui, tá certo? Louvando ao Senhor. Vou sair daqui de cena, vou deixar o microfone, vocês escolhem um hino aí de gratidão, tá certo? Tudo junto aqui. E a gente quer agradecer mais uma vez, pastor Joel. Deus te abençoe. São 22 anos que, se for da vontade de Deus, venha mais 22, né? E aí? Na verdade, eu vou ver qual foi deles que disse que é o seguinte: pastor Joel, foi uma reunião e disse: pastor Joel, mais 18 anos, que é para completar 40 anos, que foi o tempo que o povo de Israel passou no deserto, né? Tá certo. Mas eu gostaria de ouvir o nosso querido pastor Aguinaldo. Vem aqui, meu companheiro. Nós vamos ouvir. Escolham aí, traga o violão que nós vamos encerrar o Senhor Jesus com o hino. Pastor Aguinaldo. Queridos irmãos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor e dizer da minha satisfação por este momento que Deus me proporciona de estar aqui ao lado do pastor Joel, sua família, este homem de Deus, e verdade nós como obreiro mais novo, ele para mim é uma referência aqui no estado do Rio Grande do Norte. Ontem, pela passagem do seu aniversário de ação pastoral de 22 anos nesta cidade, eu dizia, entre muitas virtudes que o cerca, o pastor Joel é um homem humilde e bom de acesso. E Jodinaldo entrou numa área aqui, e eu não vou me inibir. Então, um abração, meu. Nós vamos encerrar aqui, o violão está chegando. A gente quer agradecer a família, a irmã Iracema, o pastor Joel, missionário Jeomi, missionária Marília, irmã Janaína, o Netão que está aqui também presente. E olha, o nosso programa é sempre ao vivo aqui no Facebook. O pessoal que está interagindo aí, desculpa a gente não ter lido aqui as mensagens, mas o pastor Joel com certeza em um outro momento pode ler ali as mensagens, o missionário Jeomi pode ler para ele. É porque, infelizmente, nosso celular caiu aqui embaixo mas não tem problema.
O nosso programa vai estar disponível aí também no YouTube, tá certo? Para que você possa rever em um outro momento, vai ficar lá arquivado, tá ok? Pastor Joel, Deus te abençoe, e a gente encerra aqui, eu vou entregar o microfone aqui ao missionário Geomir, e aí vocês louvam aí, encerrando aqui o nosso programa. Deus abençoe, e logo, logo a gente volta com outro obreiro, contando a história de pastores que fizeram e fazem parte da nossa Guia Aderna. Pronto, é com vocês agora aí, ó. Muito bem, nós vamos louvar ao Senhor Jesus com o hino que nós sempre louvamos ao Senhor, onde Ele mostra que nós vivíamos abandonados, agora nós fomos acolhidos por Deus. Chega aí. Eu vivia lá no mundo abandonado, já não tinha esperanças para viver, mas Jesus com seu sangue precioso deu-me graça para o mundo vencer. Ó meu Jesus tão amado, Tu és a minha força para caminhar. Quando estou triste, Tu me alegras, e na doença és o médico para curar. Na justiça Ele é advogado, nas calúnias Ele é consolador. Jesus Cristo também foi caluniado, foi açoitado, sendo justo e salvador. Ó meu Jesus tão amado, Tu és a minha força para caminhar. Quando estou triste, Tu me alegras, e na doença és o médico para curar. Ser de Jesus é algo maravilhoso, é ser herdeiro de um rei do lado do céu. Nesta vida tudo passa bem ligeiro, mas lá na glória viverá quem for fiel. Ó meu Jesus tão amado, Tu és a minha força para caminhar. Quando estou triste, Tu me alegras, e na doença és o médico para curar. Quando estou triste, Tu me alegras, e na doença és o médico para curar. Tchau, pessoal.